Briófitas. Você sabe que tipo de vegetal é esse? Quais são as características que ele possui? E como é que se dá o seu ciclo reprodutivo? Se não, fica aí que esse vídeo é para você. Eu me chamo Paulo Aragão e esse é o Minuto Biológico. Bem, as briófitas fazem parte do reino Metáfita ou Plantae. E esse grupo se distingue dos outros. Eles são vegetais, digamos, com características primitivas, que estão entre as algas, que são totalmente aquáticas, até os vegetais totalmente terrestres, que é o caso das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas já são terrestres, tá? Elas são terrestres, mas mantiveram algumas características que são típicas dos seus antepassados aquáticos. Por isso elas terem características um pouco primitivas. E a primeira delas é que eles não possuem tecidos verdadeiros. O que é que significa isso? As células que formam o corpo das briófitas são todas iguais. Você não consegue distinguir as células segundo as suas funções, tal qual como acontece com os vegetais superiores. Esses vegetais superiores possuem caule, raiz e folhas, por exemplo. Você consegue distinguir uma célula da raiz, do caule e da folha. O mesmo não acontece com as briófitas. Por quê? Porque não possuem tecidos verdadeiros. Ah, professor, mas quem são essas briófitas? Os musgos, tá? No passado, eram agrupados em conjunto musgos, hepáticas e anthoceros. Mas, com o passar do tempo, a classificação mudou e agora as hepáticas e anthoceros possuem filos específicos, onde você vai ter o hepatofita, o anthocerofita e o briófita. O briófita para os musgos, o hepatofita para as hepáticas e os anthocerofita para os anthoceros. Pois bem, além de não possuírem tecidos verdadeiros, as briófitas possuem estruturas que lembram caule, lembra raiz e lembra folhas. E são chamados por isso de cauloide, rizoide e filoide, tá? Esse sufixo oide dá justamente uma ideia de primitividade, tá? Ou seja, ele tem uma estrutura que lembra a função do caule, lembra a função de uma folha, lembra a função de uma raiz. Mas lembrando, não possuem caule, nem folha, nem raiz. Esses termos, cauloide, filoide e rizoide, podem mudar um pouco a depender dos autores, mas a grande maioria deles utilizam essa nomenclatura, ok? As briófitas, além de tudo isso, são dependentes da água para fazer a sua reprodução. Os gametas masculinos têm que nadar e encontrar o gameta feminino para que a fecundação possa acontecer. Processo que é um pouco diferente em outros grupos vegetais, tá? Mas elas também são embriófitas e, consequentemente, tem um padrão de reprodução que aproxima elas mais dos vegetais terrestres do que das algas. É por isso que nós estudamos briófitas junto com os vegetais terrestres, o que a gente chama de plantas, porque possuem tecidos verdadeiros. A briófita não pode ser chamada de planta porque não tem tecido verdadeiro. É um vegetal, mas não é uma planta, ok? Então, se nós pegarmos os 4 grupos citados, os principais grupos, as briófitas são avasculares, enquanto os demais são traqueófitos, ou seja, possuem vasos condutores. E se a gente continuar nessa nossa classificação, olhando para as traqueófitas, as pteridófitas, que é o grupo das samambaias, não possuem sementes, tal qual as briófitas, tá? Mas já os outros 2 grupos, gimnospermas e angiospermas, são espermatófitas, ou seja, formam sementes. Olhando agora só para as espermatófitas, nós temos um grupo que não possui frutos, que é o caso das gimnospermas, e o que possui frutos, que é o caso das angiospermas, ou o grupo das antófitas. Essa classificação já te orienta um pouco de como as características diferem entre um grupo e outro, ok? Mas, e a reprodução? Como ela acontece? O vegetalzinho que a gente vê no musgo é conhecido como gametófito. Ele é chamado assim
porque é ele quem forma os gametas. Vai existir um gametófito masculino e um gametófito feminino. O gametófito masculino produz anterídeos, que por sua vez vão produzir os anterozoides. O gametófito feminino produz arquegônios, que por sua vez contém dentro de si a oosfera. Anterozoides e oosferas são os gametas desse grupo. Quando acontece uma fecundação, forma-se um zigoto. Lembre-se que para que essa fecundação aconteça é necessária água. Os anterozoides têm que nadar, entrar no arquegônio e fecundar a oosfera. Feita a fecundação, aí sim forma-se o zigoto, uma estrutura diploide, 2N. Esse zigoto vai iniciar o seu desenvolvimento e vai dar origem ao esporófito. É chamado assim porque é o vegetal que produz esporos. Essa produção de esporos se dá por uma meiose, logo é uma meiose espórica. Perceba que o esporófito cresce sobre o gametófito feminino, porque é ele quem contém o arquegônio. O arquegônio é a estrutura presente no gametófito feminino. Sendo assim, quando o esporófito se desenvolve, ele se desenvolve dentro do arquegônio, logo ele se desenvolve sobre o gametófito feminino. O esporófito é formado basicamente por 3 partes: haste, cápsula e a calíptra. A haste sustenta a cápsula, a estrutura que vai formar os esporos. É dentro da cápsula que acontece o processo meiótico para formar os esporos. E a calíptra é nada mais nada menos o que restou, o que sobrou do arquegônio. E quando a gente analisa a ploidia dessas estruturas, percebe que tanto a haste quanto a cápsula são estruturas diploides, enquanto a calíptra é haploide. A calíptra é o que sobrou do arquegônio e por isso ela é haploide. Quando ocorre a liberação dos esporos, com a queda da calíptra, a abertura da cápsula fica exposta e os esporos podem então ser liberados. Ao entrar em contato com o ambiente, eles começam a germinar e desse processo de germinação forma-se o protonema, uma estrutura que logo irá se desenvolver e formar novos gametófitos. A depender dos esporos, serão gametófitos masculinos ou femininos, fechando assim um ciclo reprodutivo desse grupo. Finalizada esse grande resumo sobre as briófitas, vamos para as nossas questões. Na primeira questão nós temos o seguinte: na maioria dos sistemas de classificação, o reino das plantas é dividido em 2 filos denominados briófitas e traqueófitas. O filo das briófitas caracteriza-se por, letra A, apresentar vaso condutor de seiva e não apresentar sementes? Falso. Lembre-se que elas são avasculares. Como elas não têm vasos condutores, o transporte de substâncias se dá por difusão de célula para célula. E sim, elas não possuem sementes. Letra B. Não apresentar vaso condutor de seiva e apresentar semente. Falso, elas não têm sementes. C. Apresentar raiz, caule, folha e semente. Não. Elas não possuem tecidos verdadeiros, logo não tem caule, não tem folha, não tem raiz, não tem semente. Letra D. Apresentar raiz, caule, folha e não apresentar semente. Falso. Letra E. Não apresentar vaso condutor de seiva e não apresentar sementes. Correta. Letra E na nossa primeira questão. Muito fácil, né? Segunda questão. Na passagem evolutiva das plantas aquáticas, algas verdes, para o ambiente terrestre, alguns cientistas consideram as briófitas as primeiras a apresentarem características que permitiram que as plantas invadissem esse tipo de ambiente. No referido grupo, briófitas, uma dessas características é o, letra A, aparecimento da clorofila dando início ao processo de fotossíntese. Falso. A clorofila já existia em grupos anteriores, algas, tá? E é até uma das características interessantes, que a gente pode fazer um comparativo com os grupos de vegetais terrestres. As algas têm clorofilas similares ao dos vegetais terrestres, um grupo em particular que são as clorófitas, mas nós podemos falar disso em um outro vídeo. Letra B, surgimento de tecidos de condução.
Falso. Lembre, briófitas são avasculares, não possuem vasos de condução de seiva. Letra C. Formação de sementes como modo mais eficiente de propagação. Briófitas não possuem sementes. Falso. Letra D. Surgimento de rizoides que assumiram as funções de absorção e fixação. Correto. Lembre, os rizoides são as estruturas que lembram raízes e desempenham funções similares às raízes propriamente ditas. O que um rizoide faz é justamente isso, contribuir para a fixação no ambiente terrestre e também para facilitar o processo de absorção de nutrientes. Perfeito, corretinha, letra D. E na letra E, para a gente finalizar, eliminação da dependência de água para a fecundação. De forma alguma, as briófitas são totalmente dependentes da água para realizar a sua reprodução. Vamos para a nossa terceira questão. Buscando informações sobre musgos, um estudante consultou o índice a seguir, retirado de 2 livros que diferiram quanto ao sistema de classificação dos vegetais. Livro A, Reino Planter, Vegetais inferiores, corpo reduzido a talo, página 201. Vegetais intermediários, sem sementes, com ou sem tecidos de condução, página 202. Vegetais superiores, com sementes, com tecidos de condução, página 204. Livro B, Reino Planter, Criptógamas avasculares, sem semente, sem tecidos de condução, página 340. Criptógamas vasculares, sem sementes, com tecidos de condução, página 341. Fanerógamos, com sementes, com tecidos de condução, página 342. Em que páginas dos livros A e B, respectivamente, o estudante encontrará as informações que procura? Lembre-se, ele está procurando informações sobre musgos. Musgos são briófitas, que no livro A seriam os vegetais intermediários, tal qual está essa classificação aí. Sem sementes, com ou sem tecidos de condução. Mas lembrando que, na verdade, briófitas o quê? Não possuem tecidos de condução. Então, no livro A seria a página 202. E no livro B seriam as criptógamas avasculares, sem sementes, sem tecido de condução, página 340. Logo, a informação contida estaria nas páginas 202 e 340 do livro A e B, respectivamente. Letra D. Professor, o que é criptógama, o que é fanerógama? Criptógamas são vegetais que possuem aparelhos reprodutores pouco visíveis, daí esse prefixo cripto, significa escondido, e gama faz referência à parte reprodutora. Criptógama, então, seriam com órgãos reprodutores pouco visíveis, porque são microscópicos. Já as fanerógamas são as gimnospermas e angiospermas. Elas possuem aparelhos reprodutores bem visíveis, daí o prefixo fanero, que significa evidente ou chamativo, a depender do contexto. Então, nós temos 2 grupos, criptógamas e fanerógamas. Uma que tem aparelhos reprodutores pouco visíveis, briófitas e pteridófitas, e outro que tem aparelhos reprodutores bem visíveis, gimnospermas e angiospermas. Eu espero que você tenha aprendido informações importantíssimas hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva e não esqueça de compartilhar. Um grande abraço e até o nosso próximo Minuto Biológico.